A paz do Senhor a todos os ouvintes. Nessa hora nós vamos fazer uma meditação da Palavra de Deus, que está registrada no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, do versículo 45 até o verso 52, que diz o seguinte: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a fronteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou Jesus e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Queridos ouvintes, esse texto narra um episódio interessante, quando Jesus estava com seus discípulos. No verso 31 e 32 diz que eles saíram para este lugar com a finalidade de descansarem, porque haviam retornado de um empreendimento missionário e estavam cansados. E Jesus então os convida para irem para um lugar de descanso, um lugar que fosse deserto. Mas, para surpresa, ao chegar a este lugar, havia ali uma multidão, uma pequena multidão de apenas 5.000 pessoas. Então, Jesus, ao chegar naquele lugar para descansar, ao invés de despedir aquela multidão, ele moveu-se de compaixão e começou a curar os enfermos, começou a tratar das pessoas e começou a ensinar-lhes e também deu-lhes alimento. Queridos, Jesus chega para os seus discípulos e diz para eles irem para o outro lado. E ele fica só em terra. E nessa trajetória para o outro lado, os discípulos enfrentam uma dificuldade que é a tempestade do mar. Então nós ficamos pensando, como que alguém que está numa missão, uma recomendação de Jesus, Jesus envia para um lugar e permite que eles enfrentem dificuldades. Às vezes nós pensamos assim que é muito mais fácil aquele que está numa missão cristã, tenha bênção sobre si, tenha libertação, tenha livramento das dificuldades, mas nesse caso foi exatamente o contrário. Jesus os impeliu para uma tempestade. Por que nós passamos por isso? Queridos, a vida cristã não é um mar de rosas. A vida cristã é uma guerra renhida, é uma luta constante. Quando uma onda vem e passa, a outra forma-se imediatamente e também vem. E aí vai, e a vida cristã todos os dias vencendo uma onda de cada vez. E Jesus então ordena e eles prontamente obedecem. Então a obediência também traz dificuldades às vezes para as nossas vidas. Eles obedeceram a ordem de Jesus e foram e enfrentaram uma tempestade. E Jesus fica só com a multidão para despedir a multidão. Então, o que Jesus nos ensina com isso? Que quando nós estamos numa missão, quando nós estamos em obediência a Jesus, nós podemos passar por dificuldades. Mas toda dificuldade, toda tempestade tem um propósito, que é de nos ensinar. A palavra de Deus em Romanos
capítulo 12 diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles com quem Deus tem um propósito. Então todas as coisas contribuem. A tempestade na nossa vida contribui para um ensinamento. A tempestade nos leva para mais próximos de Jesus. Então, Jesus agora, sozinho, ali com a multidão, despede a multidão, fica só, e ele vai para um lugar orar. Ele sobe ao monte para orar. Aí, o texto diz que ao entardecer estava ele só. De repente, tipo 6 horas da tarde, o barco já estava no meio do mar. Então, queridos, passa 6 horas, passa 9 horas, eles estão no meio do mar, ainda estão no meio do mar, ainda estão remando contra o vento, a tempestade ainda persiste, aí chega meia-noite, a tempestade persiste, eles não conseguem sair do lugar e Jesus não aparece. Chega 3 da manhã, cadê Jesus? Ele não chega, o barco não anda, há tempestade, nós estamos aqui em dificuldade. Jesus, lá no monte orando, vê a dificuldade que eles estão passando e sai em socorro deles. Naquele momento ele orava também por eles que estavam lá em dificuldade. E Jesus então começa a andar por sobre o mar. Nem as águas puderam naufragá-lo, não puderam submergi-lo. E quando ele aproxima do barco, os discípulos, com os olhos atordoados, a escuridão da noite, era uma tempestade, de repente um relâmpago, um piscar do relâmpago, um pequeno momento eles veem uma imagem, mas eles não reconhecem a imagem, por isso eles acham que seja um fantasma, e aí, queridos, outra tempestade os apanha. Eles começam a gritar. Por quê? Porque estavam com medo do fantasma. Mas era um fantasma criado por eles mesmos. O medo nos leva a criar fantasma e criar dentro de nós uma tempestade. Então a tempestade maior que nós vivenciamos não é aquela que nos cerca, não é aquela exterior, mas é a tempestade que surge dentro das nossas emoções. Nesse caso, criada pelo medo. O medo afasta os nossos olhos, o medo embaça os nossos olhos de ver com realidade a imagem correta. Mas enquanto eles estavam naquela aflição, enquanto eles estavam naquela dificuldade, surge não um fantasma, mas surge aquele que fez o mar, que fez o vento, aquele que repreende a tempestade, que repreende o vento, aquele que acalma o mar, aquele que fez todas as coisas, Jesus Cristo. Jesus chega, vê a agonia deles e diz, não temais, sou eu. Tenham bom ânimo. Queridos ouvintes, que coisa gloriosa. Quando nós estamos no ápice da nossa tempestade, quando nós achamos que tudo está acabando, quando nós achamos que Jesus não chega, Ele chega. Ele chega andando por sobre a tempestade. A tempestade está debaixo dos pés de Jesus, nunca por cima. Tudo está debaixo dos seus pés. Ele não atrasa. Quando nós achamos que ele está demorando, ele não está demorando. É porque ele age na hora certa. Ele age na hora da nossa maior necessidade e não quando nós queremos. Queridos, Jesus de longe está vendo. Ele via os discípulos lá sobre o monte. Onde quer que ele esteja, embora ele seja onisciente, mas mesmo que ele esteja sentado no trono, ele está vendo a tempestade que está sobre você. Ele está vendo a sua ansiedade, ele está vendo os seus medos, ele está vendo o seu problema. Mas não te preocupe, ele está dizendo para você, não temas, não tenha medo, confie somente, creia somente, porque eu cheguei, eu sou. Jesus chegou, Ele chega na sua vida e acalma a tempestade que está sobre você. Mesmo que seja
exterior, Ele está com você. Se for interior, Ele está com você. E Ele vai colocar a sua vida. Ele vai passar por cima vai passar por cima dessa tempestade e vai chegar no porto seguro, porque Ele está entrando no seu barco. Ele entra na sua vida e acalma o mar que te faz revoltar, o mar que te faz causar medo, o mar que te faz perder as esperanças. Ele chega e diga: tem bom ânimo, sou eu. Então, queridos, que nesse dia, que nesta hora, você possa abrir o seu coração, permitir que Jesus entre na sua vida e Ele vai acalmar as tempestades que têm passado por cima de você. Não pense que a vida cristã é um mar de rosas. A vida cristã é uma onda sobre a outra. Uma vem, passa, e a outra se forma e vem. Mas assim é até o dia em que todas as ondas cessarão, o dia em que nós partiremos deste mundo e iremos morar eternamente com aquele que acalma o mar, aquele que repreende o vento, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Ele entre na sua vida e você possa gozar de todas as bênçãos da sua presença na sua vida, em nome de Jesus, para a glória dele, eternamente. Amém.